uma coisa que eu quero falar também, que a Pri pode confirmar isso que eu vou explicar, é assim: muitas mulheres sendo diagnosticadas sem um diagnóstico de exame comprovado que realmente tem alguma irregularidade que precisam da pílula. Tem muito médico que atende no chutômetro e não existe um exame que comprove que realmente está com a endometriose. Então, assim, tem muita mulher que vem para mim no workshop, mas eu estou com endometriose, tá? Como que estão os Uhum. seus exames, né? Mas a gente não fez exame. É porque eu tinha isso, 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 e aí o médico achou que era endometriose. E mais, SOP, existem muitos erros de diagnóstico. Por quê? Uhum. Porque os nossos ovários eles vão mudando de aspecto a cada dia do mês. Não é nem a cada semana, é a cada dia. E aí bate lá o ultrassom, ele pode estar com um aspecto que pareça um microcisto, só que não são. Então, eu digo tranquilamente que 80% dos diagnósticos de SOP são equivocados. Com Uhum. certeza eu nunca tive SOP e fiquei tomando tudo isso achando que tinha. Por quê? Porque para você ter certeza que você tem que saber se você tem resistência à insulina. Isso o ultrassom não mostra. E não existe um exame que vá ver, um único exame que vai te mostrar se você tem resistência à insulina. É necessário uma bateria de exames, que isso a Pri pode explicar um pouco melhor, para aí haver esse cenário e entender se essa mulher tem resistência à insulina ou não, né, Pri? É, pode existir algumas mulheres que tenham ovários policísticos e não tenham resistência à insulina, mas o que geralmente acontece é que tem o diagnóstico só por imagem. Então, o médico vai lá, tira uma foto dos seus ovários e vê que tem alguns cistos que estão maior do que o tamanho normal, né, e não estão evoluindo. E por que que isso acontece? Porque aquela mulher não ovulou, né, então a gente tem vários folículozinhos que vão crescendo, 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 um fica maiorzão e estoura, digamos. Então é só a gente imaginar como se fosse literalmente um ovo que quebrou e sai a gêmea clara. Né? Então é mais ou menos isso que acontece. Mas isso pode acontecer também se a mulher não está ovulando por outras causas. Então, se a mulher não está ovulando até porque ela está com deficiência de estrógeno, ou porque ela está muito estressada, ou porque ela está com deficiência nutricional. Então, existem uma infinidade de causas que podem levar uma mulher a não ovular. E quando ela vai fazer aquele exame, ela vê o ovário dela de uma forma muito semelhante com esses microcistos, né? Então, geralmente o que está alterado é o LH, né, que é o hormônio luteinizante, eles tendem a estar mais alto do que o FSH. A prolactina pode estar alta em alguns casos também, né? Então, casos até onde ela esteja até 40, digamos, acima disso, geralmente tem um adenoma de hipófise, mas em alguns casos ela vai estar aumentada também, né? E geralmente os hormônios androgênicos, que é isso, a testosterona está alta, né? Nem todos os casos esse é um padrão assim muito claro, mas pode ser que ou a sua testosterona vai estar alta ou o seu DHT, que é um outro hormônio também androgênico, que está muito mais relacionado à queda de cabelo e acne, também vão estar altos, né? Muitas vezes as mulheres até chegam até mim e perguntam, Pri, mas eu tenho ou não ovário policístico? Eu falei, olha, tem alguns parâmetros que falam que sim, outros que não, mas enfim, para mim não importa se você tem ou não, importa o que a gente vai fazer para melhorar isso, Sim. né? Então, muitas vezes realmente, eu sei que é claro que é importante a gente ter um diagnóstico para a gente saber o direcionamento, né? Mas dentro de um olhar de tanto da nutrição quanto outros profissionais que trabalham com uma visão mais integrativa, não necessariamente importa ter um diagnóstico padrão ali, né? E no caso da endometriose, assim, digamos, uma alteração que ainda está sendo muito estudada e está sendo muito divulgada ultimamente, porque passaram-se anos aí de mulheres falando que tinham cólicas incapacitantes e as pessoas falavam, é só uma cólica menstrual, né? Até que, de fato, em algumas mulheres descobriram que realmente tinha essa questão, digamos, da endometriose. Os exames ainda são um pouco nem todos os diagnósticos, nem todo tipo de exame de imagem faz diagnóstico, mas hoje o padrão ouro é pela ressonância, né? E é claro, vale a pena você conversar com o seu ginecologista se você tem sintomas e tudo mais para ver isso, mas só pelos sintomas não dá para falar que uma mulher tem endometriose, né? Então, pode ser que você tenha cólicas incapacitantes, pode ser que você tenha fluxo muito intenso e que você não tenha endometriose. Pode ser um quadro inflamatório, por exemplo,
ou pode até ser uma doença celíaca, uma alteração da tireoide, né? Que também pode levar a um fluxo muito intenso. Então, isso pode vir a acontecer também. Então, tem até uma ginecologista americana que ela fala que, olhando bem, todo mundo tem endometriose. E ela falou isso há um tempo atrás. Tá. Né? Então, eu acho que realmente vale a pena a gente somar esses fatores e até ver a extensão, né, desse tecido endometrial, aonde que ele está de fato, né? Ou se é só um pontinho lá que parece endometriose, ou se realmente é uma extensão ligado aos sintomas, né? Então, isso é importante também saber para direcionar. E assim, por mais que as mulheres com endometriose possam ter dificuldade de engravidar, com muita frequência, tá? Eu vejo que não é difícil uma mulher com endometriose Eu engravidar. vejo A todo gente dia, já falei ligando, isso. Eu vejo todo dia mulher com endometriose engravidando. Então, de fato, essa questão do bloqueio hormonal, né? E a partir do momento que ela é engravida, geralmente até auxilia nessa questão realmente de regular os hormônios, porque ela vai ter um aumento de progesterona, ela já vai ter esse equilíbrio melhor hormonal e tudo mais. Então, é claro, sempre vale se olhar como um todo também, né? Entender. O que acontece com muita frequência também, Karime, meninas aí de 16 anos terem diagnóstico de ovários policísticos, né? Por quê? Dos 3 anos, como foi o seu caso, né? 3 anos após a menarca, a menina ainda tá, assim, entendendo o que são aqueles hormônios do corpo, ela ainda é muito sensível àqueles hormônios, então ela tende a ter um ciclo irregular mesmo, ela tende a ter um ciclo de 45 dias, isso é tido como normal dentro desses 3 primeiros anos. E é mais ou menos como que vai acontecer depois na perimenopausa, onde o ciclo fica todo bagunçado, onde tem ciclos que vão ser longos, outros curtos, né? Então, você se perde um pouco, você fala, meu Deus, o que está acontecendo comigo? É porque você está entrando na perimenopausa. E até pelos exames a gente pode identificar quando o FSH, quanto mais alto ele estiver, então quando o FSH está tendendo ali a 20, né, acima de 40, medido por 2 vezes, já se confirma a menopausa. Mas uma mulher que está com FSH de 20 para cima, né, e por aí, ela já está tendendo a perimenopausa de fato. Então, esses ciclos realmente vão ficar bagunçados. Então, realmente, se você é uma mulher dessa idade, né, entre 20 anos para baixo, ou se você tem uma filha nessa idade, vale a pena reconsiderar esse diagnóstico, sim, porque às vezes estava tudo certo, era só um processo de adaptação, e o que alguns estudos mostram é que essas mulheres são mais sensíveis aos efeitos negativos dos contraceptivos, inclusive no caso do DIU de cobre, né? E talvez não dê tempo da gente mencionar mais a fundo, mas só para vocês saberem que está surgindo, assim, né, internacionalmente, grupos de vítimas do DIU de cobre. Sim. E os efeitos mais falados são justamente a questão de depressão e dessas questões mais emocionais mesmo, né? E eu também quero falar uma coisa aqui que é fundamental, né? Vocês estão assistindo essa live no perfil da ginecologia emocional, então assim, muito embaixo, na raiz de tudo isso que a gente está discutindo, né? A endometriose, como parar, plano alimentar, pílula, tudo isso que a gente está falando é a ponta do iceberg, né? Qual que é o trabalho da ginecologia emocional? Justamente ir lá na raiz e entender quais são os fatores emocionais, comportamentais e, inclusive, ancestrais, as memórias ancestrais que o seu útero está carregando e que fizeram com que o teu corpo respondesse através dessas irregularidades. Porque tudo isso não está começando no corpo. O corpo é só o meio do seu campo espiritual, emocional, energético, falarem com você sobre algo que está errado, seja na sua vida ou seja até na vida das suas antepassadas. Inclusive, a Pri, ela está abrindo a série de lives Flores da Ginecologia Emocional, porque ela está dentro do workshop online. Então, tudo isso que a gente está explicando é a parte prática, fundamental e necessária para se associar a um tratamento. Quando a gente fala de cura, a gente não está falando só de um tratamento que vai resolver, que vai ser a solução, que é isso que a gente está trazendo, a alimentação. A gente está falando de associar a sua busca, o seu autoconhecimento, entender quem você é, porque assim, não existe uma resposta. Então, cada mulher é uma. Então, essa investigação, essa reconexão, você entender tudo isso, e mais, é a partir do seu autoconhecimento cíclico que você começa a entender a origem emocional das suas irregularidades. Porque é só a gente olhando para dentro. E aí a gente vai associar, entender tudo isso que a gente está explicando aqui e muitas outras coisas. A cura é na raiz.
O tratamento adequado vem quando você entende tudo isso. E, obviamente, uma mulher que não está bem consigo mesma, ela está escorregando na alimentação. A Pri sabe, ela já me atendeu como nutricionista. Inclusive, quando ela fez o plano alimentar, eu agradeci a ela, porque sim, me deu um up, melhorou tudo, porque ela começou a trabalhar com uma alimentação que mexeu nos meus hormônios, que regulou os meus hormônios, e aí eu fui entender onde estava faltando a minha alegria de viver, e isso acabou caindo na minha separação, na separação do meu casamento. Porque aí me trouxe Olha só. clareza, tudo começou a funcionar e eu comecei a ver onde é que estava o buraco da história, né? Então, gente, fica aqui mais uma vez o convite, né? Se você sente que chegou o teu momento de olhar para você, de se priorizar, de se reconectar com o seu feminino, não precisa ter uma irregularidade para isso acontecer, né? Ou se você está com algum problema e quer resolver, amanhã a gente abre as inscrições para a 15ª turma do workshop. A Pri tá lá com o bônus Sem Pílula com Leveza, a Clarice, a Regiane da Mata, que também vai estar com a gente aqui quinta-feira. E essa série de lives durante essa semana de inscrições traz mulheres que ou estão atuando dentro do workshop, ou mulheres que são ex-alunas e a partir da sua transformação passaram a ajudar na cura de outras mulheres.